Que alegria estar aqui mais uma vez. Faz quantos anos, pastora? 4, 5? Uns 4, né? Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Aqui tem pessoas que eu amo muito, que têm segurado a corda conosco, na oração, né, Dani? Na provisão, no amor, né, pastora? Cuidado. Eu quero agradecer essa casa por me amar a minha família, ser resposta do céu para minha casa. Quero agradecer a vocês que têm orado por nós. Foi uma luta tão grande estarmos aqui. Isso foi gerado debaixo de choro, de oração, de rendição ao Senhor. Mas é o início de um novo tempo. O Espírito Santo falou comigo assim: você precisa sair do seu lugar de comodismo, do seu lugar de conforto e fazer aquilo que eu preciso que você faça nesse tempo. E, queridos, obedecer é melhor. Muitas vezes exige de nós coisas muito grandes, né? Mas é necessário. Quem não me conhece ainda, eu sou missionária, sou Mônica, sou casada com o pastor Leonardo Paulino, esse que está aqui na frente, né? Tenho 2 filhos, o Davi e a Zoe, e nós somos uma família de pastores missionárias, uma família missionária. E Deus tem nos dado aí algumas chaves do reino. E enquanto eu estava orando, pastora, gerando essa conferência no Senhor, e o Davi, olha, ele falou, não falou de mim. O Davi, né, Davi? Quer falar oi para a igreja? Quer? Quer? Não. E, queridos, eu tive uma visão linda, que eu vi que Deus estava nesse negócio. Eu falei, Deus, será que é para mim fazer isso? Está fugindo totalmente da minha compreensão, porque o Senhor me chamou para ir às nações. Então, de tempo em tempo, o Senhor está nos tirando de algum lugar para levar para outro lugar. E eu falei, Deus, e ali gerando, eu tive uma visão com essa igreja. Eu tive uma visão, eu nem contei para o Léo essa visão. Eu não sei se eu contei, mas eu acho que eu não contei. Eu tive uma visão que enquanto nós estávamos aqui adorando, Jesus entrava. Jesus entrava. E foi o que não me fez desistir. Porque muitas vezes eu falei, eu vou ligar para a pastora, vou falar que isso é coisa da minha cabeça. E enfim, vou continuar fazendo o que eu já sei fazer. Que eu já me acostumei a fazer. Quero ir às nações. O Senhor falou para mim, mas eu sou um Deus que te desafio. Eu sou um Deus, filho, que em tempo ou outro eu preciso tirar você do seu lugar e te mover para outra estação. É uma nova estação. E por muitas vezes eu lembrava da visão, Jesus entrando. E eu falei, Jesus, o Senhor está nesse negócio, o Senhor está nesse barco. E era como se ele entrasse, querido, com um véu esvoaçante, branco. Mas a coisa mais maravilhosa era a face dele. Porque na face dele havia expectativas. E aquilo encheu meu coração de fé e de força para estar aqui. Amém? Que você possa receber do Senhor aquilo que Ele tem para você nessa noite. Viu? Hoje é só um pouquinho do que Ele vai derramar sobre os nossos corações. Porque tem águas muito mais profundas. Por que Ele me escolheu? Quando Ele colocou no meu coração para gerar uma conferência para mulheres. Para liberar sobre um exército de mulheres uma identidade no Senhor. Uma identidade que Ele já havia derramado sobre o meu coração. E eu demorei mais ou menos 14 anos para receber essa revelação no meu coração. Mas graças a Deus que você não vai precisar 14 anos esperar para receber essa revelação no seu coração. Porque Ele tem isso para nós agora. Ele é um Deus de agora. E Ele vai fazer se você permitir agora. Tem pessoas que o coração das pessoas são mais difíceis de entrar. E eu creio que eu era uma dessas. E aí, a resistência de deixar Deus formar em nós a identidade que Ele tem para nós. E eu quero orar antes de entrar nessa palavra, para que o seu coração receba da parte do Senhor, queridos. Não está ligado a mim, não está ligado ao meu testemunho, não está ligado à pastora Tereza, não está ligado a Jéssica, está ligado ao Cordeiro de Deus. Porque Ele continua sendo o modelo de Deus para nós.
E a gente precisa se apropriar dessa identidade em Deus. Aquilo que Ele nos faz receber da parte dEle, a gente precisa derramar. Você precisa ser a resposta para alguém diante de Deus nisso que Ele vai ministrar ao nosso coração, amém? Coloca o teu coração nele. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é bom. Que o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. E Pai, nessa hora eu quero orar por esse lugar e, ó Deus, agradecer, porque assim como o Senhor me mostrou, o Senhor está aqui, Pai. A Tua presença é real aqui nesse lugar, Deus. E Pai, nós queremos nessa hora pedir, te dar acesso ao seu coração nessa hora. Nós queremos nessa hora dar o controle absoluto desse lugar ao Senhor. Pai, nós já pedimos, envia, Senhor, muralhas de fogo para esse lugar. Manda anjos, ó Pai, anjos guerreiros aqui para esse lugar. Para que possa, Senhor, em nome de Jesus, tocar corações aqui, trazer despertamento, trazer cura, trazer um novo posicionamento no Senhor, Pai. Pai, que o modelo do céu é Jesus. Obrigado por enviar Ele para nós. Espírito Santo, move corações, tira escamas. Tira as escamas, Pai, há lugares inacessíveis para mim, mas para o Senhor, ó Deus, não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Espírito Santo, toma corações. Oh, Espírito Santo, abre os ouvidos espirituais nessa hora, Pai. Abre os ouvidos espirituais. Movimenta as águas para que nós possamos nos posicionar. Ó Deus, em nome de Jesus, que venha sobre nós, sobre a igreja do Senhor, a identidade do Cordeiro, a identidade do leão, do príncipe da paz sobre nós, Deus, nessa noite. Pai amado, no nome de Jesus, nós tomamos posse daquilo que o Senhor tem para nós, o nosso DNA espiritual, nós tomamos posse nessa hora. Nós não abrimos mão, Pai. Porque o Senhor já conquistou, já foi conquistado na cruz. E nós nos apossamos dessa identidade no Senhor, Pai. Porque o Senhor é bom, Pai. Pai, Pai, olha os teus filhos, contempla os seus filhos, Pai. Pai, que venha, Senhor, a identidade do Filho. Que venha toda a revelação do Pai aos corações nesse lugar, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, queridas, né? Uma das coisas mais importantes no mundo natural é a nossa identidade. Eu até trouxe a minha para mostrar para vocês. Eu tinha 15 anos. Esses dias eu tirei uma foto, pastor, e eu mandei para alguém, né? Eu falei assim, pastora, a senhora tem identidade ainda de quando a senhora tinha 15 anos? Eu falei, tenho. Por quê? Porque o mundo nos reconhece por um número de identidade. Nosso documento. Você não faz nada se você perder os seus documentos. Você faz? Você não marca uma consulta, você não viaja, você não compra nada se você não tiver o seu documento, a sua identidade. É aquilo que te define no mundo natural. E nós temos também um documento espiritual. Quando o mundo espiritual nos enxerga, ele vê a marca do Cordeiro em nós. Ele vê que você tem uma identidade sobre você. Eu me lembro quando eu era do mundo, queridos, eu fui no centro de Macumba uma vez, acompanhar um amigo meu que estava indo lá, pastora, receber um passe. E eu não era cristã. E quando eu me sentei na cadeira, o mundo espiritual me reconheceu. Porque quando o cara lá começou a jogar aquilo para ele, eu ali olhando, achando aquilo, meu Deus, como que pode uma pessoa tão intelectual gostar disso e acreditar nisso? Eu não falei uma palavra. A pessoa que estava lá, sendo usada pelo diabo, olhou para ele e falou assim, por que você trouxe ela? Ela é do homem de branco. Eu não era crente. Quando o mundo espiritual te vê, ele vê uma marca sobre você. Há uma marca, um selo. Você foi selado por Deus antes da fundação do mundo. Oh,
aleluia. E o Pai quer liberar isso sobre a sua geração. O Pai enviou primeiro Adão. O Adão não entendeu, não recebeu a sua identidade. O Adão não cumpriu o propósito e o Pai manda o segundo Adão. Só que no segundo Adão, aleluia, Satanás não sabia. Mas o segundo Adão sabia da sua identidade. Ele sabia que ele era o filho enviado de Deus e que através dele, ele liberaria uma identidade sobre o homem. Quando Jesus, antes de começar o seu ministério, Jesus vai para onde? Para o Rio Jordão ser batizado. Sabe o que é isso, igreja? Receber a sua identidade, a sua filiação, o seu documento espiritual. Jesus, ao sair já, a Bíblia fala que ao sair batizado, a voz de Deus vai ao encontro dele saindo das águas e reconhece ele como filho. A voz do Pai fala: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Queridos, os céus estavam reconhecendo o filho e o homem estava reconhecendo o filho. Há um anseio no coração do Pai para liberar sobre nós uma identidade. Há uma posição nele para mim e para você. Há uma posição. E a palavra fala que Jesus, ao sair das águas, já com a sua identidade nas mãos, o que acontece? Sua identidade espiritual, ele sabia que agora o Pai o tinha habilitado. Querido, Satanás não quer que nós sejamos habilitados na nossa revelação. Quantas vezes ele já veio na minha identidade? Você não é filha. Ele esqueceu de você. Quantas e quantas vezes? Só que o filho sai das águas, a Bíblia fala que o Espírito Santo leva ele para onde? Para o deserto, para ser tentado. Deus é um Deus de propósito. Satanás lá no meio da provação começa a tentar Jesus na sua identidade. Se tu és o filho de Deus, faz que essa pedra virar pão. Se tu és o filho de Deus, se joga daqui e você não vai morrer. Queridos, mas ele já estava embanhado, habilitado de uma revelação. Ele foi habilitado na sua filiação. O Pai o preparou para ir para o deserto. O Pai o enviou, mas enviou também a sua identidade real, a sua realeza. E é isso que o diabo hoje quer travar a sua igreja, na revelação de que você foi feito para ser filho amado de Deus. Deus tinha o preparado no processo. O processo era o quê? Os 40 dias ali sendo tentado. Ele habilitou porque ele conhecia, eu vou te habilitar e a sua habilitação, essa revelação vai fazer com que você vença o processo. Nós precisamos vencer o processo de receber isso em Deus. Há processos para receber isso. Há processos em Deus que nós precisamos tomar, receber no nosso coração. 14 anos, queridos. E a Bíblia fala ali que quando Jesus, ele saiu das águas, e ele foi tentado, e ele venceu o seu processo, ele venceu Satanás através da sua identidade, através da sua aprovação. O que acontece? Os anjos aparecem para o servi-lo após o final do processo. Sabe o que isso fala? De a pessoa que vive isso, essa revelação, ela tem acesso a uma vida abundante em Deus. Porque quando você conhece a sua identidade espiritual, querido, você pode estar num dia mau, você pode estar num dia alegre, você pode estar num funeral, você pode estar enterrando um filho, mas você vai entender que estar com Ele, debaixo
dele é viver uma vida em plenitude, uma vida abundante no Senhor. Uma vida abundante no Senhor não está ligado em você ter algo, em você conquistar algo, em você ter uma casa do ano, um carro do ano, dinheiro na conta, ter saúde. Uma vida abundante, sendo servida pelo Pai, é você estar com Ele, porque a maravilhosa presença é estar com Ele, não é aquilo que o Pai pode nos dar. Desligou aqui. Ah, não, ligou de novo. Então, você entendeu a profundidade de você receber essa revelação no seu coração? Muito cristão hoje não vive uma vida abundante no Senhor, porque não consegue receber a revelação que o Pai é o Pai dele. Ele fica preso naquilo. E eu quero compartilhar com vocês aqui uma história lá em Gênesis. Abra a tua Bíblia. Nós vamos orar depois. Eu vi ali na frente um quadro, né? Na hora eu lembrei. Eu falei, gente, tem tudo a ver com identidade. O quadrinho de tirar foto. Glória a Deus. Deus cuida dos detalhes, né? Abra lá em Gênesis. Gênesis 16. Há um anseio no coração de Deus para nos revelar isso. Oh, glória. Eu gosto de adoração. Aleluia. Espírito. Aleluia. Pode entrar, Espírito Santo. Fica à vontade. Queridos, como o Espírito Santo me ministrou sobre isso. Essa identidade liberada sobre a vida de Sara. Primeiro, Sarai, a mãe de nações. Existe uma Sara antes do recebimento da sua identidade. Há uma Sarai antes, porém há uma Sara depois do recebimento da sua identidade. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. O pai liberando para o filho liberando para nós aqui, ó. Começou por Adão, vai até gerações e gerações. E por que o Espírito Santo escolheu Sarai, né, primeiro? Porque através da identidade que ela recebeu depois, a identidade de Deus sobre ela, isso liberou uma realeza sobre ela. Porque eu chamado ela, e te farei mãe de nações, e reis e povos procederão de ti. A sua identidade vai liberar sobre o seu coração, sobre o seu chamado, um poder para curar as nações. Um poder de Deus, uma realeza. Vai vir uma realeza através do seu ventre espiritual. Mas não tem como Ele fazer sem a minha participação. É um trabalho conjunto com o Espírito Santo. Eu quero ler com você lá. Sarai, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu aos conselhos de Sarai. Jesus. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. E depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. E vendo que ela havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. E disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para que a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. E respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. E Sarai humilhou-a.
e ela fugiu da sua presença. E tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então disse-lhe o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ela será entre os homens como um jumento, ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os teus irmãos. Então ela, Sarai, Agar, invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer-lahai-roi. Está entre Cades e Bered. Pula lá para o 17:15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. E abençoá-lo-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, obrigada, amor, rosto em terra, e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Vai lá para o 21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque. Com Isaque, o que Sara te dará à luz, e neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Queridos, que história maravilhosa. Primeiro princípio. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Nome tem a ver com a identidade, a nossa identidade. Para Deus era assim. Quando Deus encontrava alguém, Ele mudava o nome. Ele mudava a identidade daquela pessoa. Não se chamarás mais Jacó, mas Israel. Não se chamarás mais Radassa, mas Esther. Deus mudava, Deus muda a nossa identidade, queridos. E aqui nós vemos o Senhor. E aqui nós enxergamos um cenário de desespero, de uma mulher desesperada. Uma mulher com uma sentença onde o seu ventre natural estava fechado. Queridos, naquela época ali, uma mulher quando não dava filhos para o seu marido, para a sua casa, era uma vergonha. A mulher era desprezada, humilhada. Por quê? Porque ela tinha uma importância muito séria, que era uma das posições muito importantes, que era gerar filhos. E aqui começa num cenário de desespero de uma mulher que queria dar ao seu marido um filho. Porém, ela era estéril. Sarai, sem identidade. Sarai, sem revelação da paternidade de Deus, era uma mulher estéril. Que isso me lembra, queridos. Meu Deus, como nós precisamos desesperadamente encontrar esse lugar de revelação em Deus. Eu me lembro que quando eu comecei a servir o Senhor, eu servia, porque eu queria ser amada. Falei: Deus, eu nunca fui amada pelo meu pai. Eu nunca tive um afeto, eu sempre fui filha de um pai ausente. Mas as minhas expectativas estavam: agora que eu tenho um líder, um pai espiritual, eu vou ser amada por ele. Sabe o que isso fala, queridos? De uma falta de identidade em Deus. E eu comecei a servir aquele lugar, servir aquela igreja, servir, fazer milhares de coisas.
mas sem fundamento da revelação de quem era o Pai. Servia uma bênção, servia um princípio de Deus. O Senhor nos ensinou, dando o seu exemplo, pegando a toalha e servindo uns aos outros. Mas um servir sem a revelação da paternidade de Deus, queridos, sem essa revelação, vai ser algo que não vai ter relevância no mundo espiritual. Porque você não vai estar fazendo por amor. Você vai estar fazendo com a sua motivação errada. Você vai estar desalinhada com o seu coração, porque você está fazendo algo para receber outra coisa. E Deus quer tirar as escamas dos nossos olhos. E um belo dia, o desejo de ser amada por um pai era tão alta, tão alta, tão alta, que o meu pastor, um grande homem de Deus, ele discerniu que eu precisava de uma revelação. E o Senhor moveu o coração dele para que ele começasse a me rejeitar. E quando nós não entendemos isso, a nossa posição em Deus, essa revelação da paternidade dele, queridos, nós vamos nos posicionar de maneira errada frente às circunstâncias. Porque ele estava trabalhando no coração do meu pastor para me levar à fonte verdadeira da paternidade. E tudo que eu fazia, não havia fruto. Eu estava servindo, mas eu era como Sarai, uma mulher estéril. Uma mulher que foi chamada para gerar, mas o seu ventre estava seco, frustrada, entristecida, amargurada. Deus, mais uma vez eu me frustrei, porque eu precisava do amor dele, da paternidade dele. Mas um pai me abandonou. Mas um pai me feriu. Nós não entendemos no meio da tribulação os processos de Deus. Há processos em Deus e que toda a igreja precisa passar. Ele falou um dia, eu chorando, frustrada: Deus, isso não é para mim, eu vou sair. Olha, eu vou servir no mundo, eu vou fazer, dando desculpa, né? Pegando agar. Nós sempre temos um agar disponível para oferecer a Deus. O Senhor falou: o seu problema é que você precisa me conhecer como teu pai. Você não precisa do seu pastor para ser teu pai. E o seu pastor um dia vai errar com você, porque ele é homem. O seu pastor um dia vai te responder mal, sabe? Porque ele é homem, ele está cansado. Ele não é um super-homem. Filha, eu mudei o coração dele para te revelar a minha paternidade, o meu cuidado como pai. Ufa, como é bom. As vendas caíram, as escamas caíram. Falei: Deus, agora todo o processo começou a fazer o quê? Sentido. Quando Deus entra na nossa história, querida, as coisas começam a fazer sentido. As coisas dos processos, as etapas dos processos começam a se encaixar. O sumiço dos amigos, o sumiço do cuidado pastoral, a frieza, a indiferença. Você sabe que eu estava ali sentada, né? E aí eu fiquei pensando nesse contexto. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer usar da minha história? Qual é o exemplo? Eu quero ser o sacrifício vivo. Quando Ele falou assim: use a tua marca na paternidade com a sua liderança. Eu comecei a lembrar ali, pastor, os processos como são difíceis sem o Senhor. Quando você está com o pai, querido, tudo você passa com ele. Por quê? Porque a segurança que o pai dá. Essa semana eu comecei a observá-lo na casa da pastora. O ambiente é novo para os meus filhos. E às vezes eu entro no quarto para orar e fecho a porta e deixo eles lá fora. Todo o tempo eles têm que entrar no quarto para me ver, para ver que eu estou lá. Por quê? Porque a figura da paternidade da mãe traz segurança para as crianças. Ela só entra e vê que eu estou lá, isso traz segurança. Mamãe, mamãe. Eu: oi filha, eu estou aqui. Ah, tá. E volta para lá para brincar. Por quê? A segurança no processo. Você precisa receber essa revelação no seu coração para você entender o processo. E para você viver o processo de forma que Deus espera. A expectativa de Deus para que você cresça
no conhecimento de quem Ele é. E foi os desertos mais poderosos de Deus, sabe por quê? Eu larguei tudo para conhecer o Pai. Falei, Deus, eu não quero mais fazer algo e a minha obra seja uma obra estéril, porque eu não estou fazendo para o Pai, eu não conheço o Pai. Você viu como o homem precisa de destino? Nós precisamos de ver um alvo. Tempo e tempo nós somos assim. Agora você imagina você fazer algo sem alvo. Pastora, por que você está pregando? Não sei. Pastora, por que Deus te deu esse chamado? Não sei. Deus é um Deus de propósito. Essa mulher, queridos, ela tinha um chamado para gerar nações. Sabe o que é isso? A responsabilidade de gerar nações. Porém, com uma sentença, onde o seu ventre não gerava. E o que ela faz ali, o desespero? Ela entra no lugar, numa posição que era de Abraão. Abraão também não tinha recebido a paternidade de Deus. Ele só vai receber a paternidade de Deus no capítulo 17. Depois de toda a confusão que ela arma ali no processo, ela, olha, você não me dá filhos, eu quero filhos, vou dar um jeitinho. Foi lá e pegou a escrava. Outro princípio, a escrava veio de onde? Do Egito. Eles saíram do Egito com a escrava. A escrava estava ali do lado, a influência do Egito estava ali do lado. O que ela fez? Já que você não me dá filhos, coabita com a minha serva, com a minha escrava, e me dê filhos. Uma mulher completamente desalinhada, entrando na frente do seu cabeça, do seu marido, sem identidade. Se Abraão tivesse uma identidade, uma postura já em Deus, ele ia falar, Sara, nós temos uma promessa. Deus falou que vai nos abençoar e que benditas seriam as gerações que viriam de nós. Querido, um homem alinhado alinha uma mulher. Um homem alinhado alinha sua casa. Eu precisei ir para trás, tirar o pé. Sabe o que Deus um dia falou para mim? Falou assim, se você continuar do jeito que você está nesse ministério, eu era cheio de ministério, cheio de projeto. Aí o Senhor falou assim, seja dona de casa, seja esposa, aprenda a ser esposa, aprenda a ser dona de casa, aprenda a ser mãe, ame ser mãe. O seu primeiro chamado não é ser missionária no Haiti, o seu primeiro chamado é servir o teu marido. Queridos, pega uma pregação do Léo há 7 anos atrás. Tem lá no YouTube, pode entrar. Pega uma pregação dele 7 anos atrás. Ele era um Léo. Depois que Deus me parou e eu aprendi a exercer o meu mais importante papel, que é primeiro estar dentro da minha... Se a minha casa não funciona, querido, meu ministério não vai funcionar. Se o meu marido não está alinhado, a nossa casa inteira não vai estar alinhada. E eu comecei a o quê? Ser auxiliadora. Imagina para uma pessoa líder na igreja, desde o dia que eu entrei, o povo me dava cargo. Não, eu faço. Não, eu desempenho. Tem que parar, é uma morte. Para quem é imperativo, para quem gosta de fazer as coisas, é uma morte você parar. Mas era o meu processo em Deus. Por quê? Porque a minha obediência precisava liberar a posição que Deus tinha para o meu marido. A nossa obediência vai liberar o lugar em Deus para ele. Ele começou a voar na palavra. Ele começou a crescer no conhecimento de Deus. Tudo quanto a igreja começou a chamar para ele pregar, para ele ministrar. As pessoas que viam ele pregar falavam, Léo, o que aconteceu com você? Eu falei assim, por quê? Antes do casamento você era um Léo, agora você é outro Léo. Eu falei assim, é verdade, eu não tinha observado. Por quê, querido? A carne teve que morrer. Eu tive que andar para trás. E muitas vezes nós achamos que nós estamos andando para trás, nós estamos perdendo.
Por quê? Porque nós somos acostumados a olhar as pessoas por resultado. Mensurar as coisas por resultado, mensurar as pessoas por resultado, e não ter o olhar de Deus para as coisas. E eu me lembro ali, quando eu tirei, ele voou, e Deus começou a trabalhar com o quê? Com as minhas emoções agora. Que eu pensei assim, Deus, agora eu vou ser esposa do pastor Léo. Ele falou assim, por que é ruim ser esposa dele? Eu falei, não, eu achei que isso tinha algo para mim, Deus. Filha, se eu deixasse você ir, você ia castrar ele. Você ia matar ele, você ia afogar ele. Falei, Deus, até o Senhor não levantar meu marido na palavra, eu não vou pregar. Deus, até que o Senhor levantar a veia profética dele, eu não vou profetizar. Um dia eu nunca vou esquecer, queridos, eu e ele num culto de grande homem de Deus que é profeta. Ele lá no fundinho, chorando e frustrado. Aí ele falou assim, Deus, eu não tenho isso. Não tenho isso, não tem se chamar, frustrado. E eu doida para profetizar, porque era um curso profético. E eu, Deus, eu tenho tanta palavra para entregar aqui. Eu, Senhor, vá lá, ministre o coração do seu marido. Queridos, foi o que liberou, pastora, o chamado profético da vida do meu marido. Foi aquelas palavras que eu entreguei aquele dia. Eu me lembro no chão deitado, chorando, urrando de tristeza. Eu pus a mão, falei, Deus, libero para ele, Senhor, todo chamado que o Senhor tem para esse homem. E a partir de hoje eu vou começar a gerar ele nos meus joelhos. Naquele dia, pastor, meu marido levantou outra pessoa. Ele levantou, foi para frente, pediu oportunidade para o pastor Robert, e ele começou a profetizar. Eu olhei e falei, nossa, ele é profeta. Ele é profeta, Senhor. O Senhor falou, só que você vai ter que gerar ele no seu joelho. Quando você está retrocedendo, filha, eu não estou te matando, eu não estou te castrando, eu não estou tirando algo de você. Eu estou te dando unção para você habilitar ele. Querido, Abraão estava aqui numa posição desconectada, uma posição que Deus não tinha para ele. Só que capítulos para frente, o que começa a acontecer? Deus começa a ungí-lo, a habilitá-lo na paternidade. Deus começa a trocar o nome de Abraão. Não será mais Abrão, mas será Abraão, pai de nações, de gerações. Deus sempre vai tratar primeiramente com cabeça. Deus chamou cabeça. Deus não chamou a mulher, porque a mulher é frágil. Você já viu? Vem um vento forte, queridos, a gente enverga rapidinho, né? Um problema na casa, qualquer coisa, nós envergamos rápido. Por quê? Deus não deu sensibilidade para nós. É um lugar de segurança. Olha, havia uma responsabilidade de Deus. Olha, eu vou liberar sobre você, Abraão, e você vai liberar para a tua mulher. Sabe por quê? Um homem posicionado em Deus, consequentemente uma mulher se alinha. Sabe por quê? Porque você está vendo que o teu marido se submete ao cabeça que é Cristo. Qual que é a consequência? A mulher que tem o temor de Deus, ela fala assim, meu Deus, ai de mim se eu não me submeter a esse homem. Porque ele está debaixo do comando do cabeça que é o dono da igreja. Querido, e é leve, quando você vê um homem posicionado em Deus, é leve. Você entrar debaixo, é segurança para você. Eu passei a submeter, mas eu passei a perguntar para o meu marido se eu podia. Você imagina, isso era uma morte para mim, pastora. Léo, o que você acha disso? O Espírito Santo na hora falava assim, não manipula não, eu não mandei você falar desse jeito. Pergunta para ele se você pode. Aí eu, não. Eu nunca nem pedi para o meu pai se eu podia, eu só chegava e falava, pai, estou saindo. Pai, estou viajando, volto daqui um mês. Era desse jeito. Então você imagina o Espírito Santo ter que quebrar o vaso e falar assim, pergunte para ele se você pode. Não manipule, eu não mandei você perguntar desse jeito.
posição. E sem eu perceber, o Espírito Santo estava quebrando as estruturas, as fortalezas, a independência, o domínio. Eu escuto várias pessoas falando para mim assim, em culto de mulheres, que eu ministro muito em culto. Eles falam assim, eu tenho que empurrar um boi. Amada, eu nunca tive que empurrar um boi. Eu tive que sair da frente para ele assumir a sua posição. Quando eu saio, consequentemente ele se alinha. Agora toda hora você vai lá e faz alguma coisa. Toda hora você rouba uma posição que você não foi chamada para estar. O que acontece? Ele vai se acomodar nessa posição. Teve uma vez que a gente foi na casa dos irmãos, né? Aí a esposa falava para mim, Mônica, eu não aguento mais esse homem. Olha lá o chuveiro, o box, está tudo quebrado, não sei o quê, a terceira vez que eu arrumo essa droga. E começou a esbravejar. O Espírito Santo falou para mim, pergunte para ela se ela já experimentou não fazer e deixar ele fazer. Falei, irmã, tem um negócio muito desagradável para perguntar para a irmã. Mas é o Espírito Santo que está perguntando. A irmã já tentou não fazer e deixar que ele faça? Não, sempre eu tenho que fazer. Eu falei, então experimenta você sair da posição que é dele, mulher. Ah, mas demora. Então, é isso que Deus está tratando com você. Como Deus trata com o ansioso? Fazendo você esperar. Filha, é uma morte para mim ter que esperar. Eu sou ansiosa, ligada no 500. Quando eu me casei, pastora, eu me lembro que a lâmpada da cozinha queimou. Eu não sei se eu já contei isso aqui, já? A lâmpada queimou. E eu, meu Deus, quem que cozinha no escuro? Que mulher que cozinha no escuro? Me diga. E eu levo, preciso trocar. Depois eu vejo, depois eu compro. Fui lá, o jeito sanguíneo de ser, né? Com colérico. Comprei a bendita da lâmpada. Falei, agora eu vou trocar essa lâmpada. Eu vou mostrar para ele que eu sou capaz. Ó, a alma, querida, a alma, ó. Tem que morrer, esmurrar. Paulo falava que ele fazia o quê? Esmurrava a carne dele, para que Cristo nascesse dentro dele. Querido, eu armei a escada, pastor, e estou eu subindo. Quando eu subi, no primeiro degrau, o Espírito Santo falou assim, epa, não faça isso. Porque se você fizer isso hoje, você vai fazer a vida inteira. E você vai castrar o seu marido. Ele tem o chamado de cuidar dessas áreas aqui da sua casa. Deixa ele ser o marido, o sacerdote da sua casa. Menina, na hora as minhas escamas caíram. Uma coisa simples, né? Trocar uma lâmpada. Mas Deus precisa entrar no nosso coração nas coisas simples. Sabe que muitas vezes eu observo, tá lá almoço de domingo. A mulher é incapaz de pegar um prato e pôr a comida para o seu marido. Desonra. Eu que não vou pôr para ele não é aleijado. Todo final do ano eu estou na casa da minha mãe. Uma parte é cristã e outra não. E lá eu coloco a comida do meu marido. Eu pego a toalha para ele, eu prego a roupa que ele quer usar. E aí um dia eles viram isso, né, pastor? Aí eles falaram assim, nossa, você faz isso sempre? Faço, por quê? Ele não é, eu que não faço isso pro meu marido, ele não é aleijado. Amada, deu primazia para ele. Ele é a peça mais fundamental e mais importante da sua casa. Daqui a pouco seus filhos vão crescer, eles vão embora. E vai restar só você e seu marido. E vocês precisam ser companheiro do outro, cuidar do outro, zelar pelo outro, o bem-estar do outro. E eu comecei a me tratar nessas áreas, sabe como? Eu não tive referência. Não tive referência, pastora. Minha mãe falava, você que pega, você não é aleijado? Era uma luta. Meu lar não foi um lar cristão, meu lar foi um lar espírita. Minha mãe se converteu depois de muitos anos, né, de libertação. Então eu não tinha um modelo, e talvez você não tenha um modelo dentro da sua casa, mas você tem o Espírito Santo, mulher, que habita dentro de você. Você sabe, quando eu faço alguma coisa errada para o meu marido, a primeira coisa que o Espírito Santo fala, me corrige. Você não devia ter falado dessa maneira. Se ele é a figura, minha figura aqui nesse sofá, você me daria essa resposta?
Eu não, religiosidade, né? Não, claro que não. Então por que você deu para ele? É nas mínimas coisas, nas pequenas coisas, a gente precisa ter o domínio próprio. É difícil, cara, porque a morte da carne, ela não quer morrer. Nossa carne é ruim, ela não quer morrer. Ela não quer. Mas ela precisa, é necessário para que Cristo viva em mim dentro do meu casamento. Eu começo a passar revista toda semana. Pai, qual é a área do meu casamento ainda que precisa receber um toque do Senhor? Qual é a área do meu casamento ainda que eu estou desalinhada com o Senhor? Que ele tem uns 20 dias ainda. O Léo até não está aqui, é bom que ele não esteja, que ele já... ele adora que eu conte essa história. Uns 20 dias atrás, né, eu pensando assim, oh Deus, me fala aí se tem alguma coisa, né, que tem que passar limpo, pedir perdão, voltar atrás. Ele falou assim, olha, filha, eu tenho um chamado para você com mulheres, mas não posso te levantar até você arrumar essa sua área. Eu, que área? Meu Deus! Sempre tem uma área, querido, sempre vai ter uma área. Até que ele venha, é um processo de santificação. Eu morro e Cristo nasce um pouquinho. Quando eu cedo, quando eu entrego, quando eu renuncio, ele nasce, porque ele governa. E ele não entra em ambientes que ele não tem, sabe o que? O governo. O Espírito Santo, ele fica assim, filha, eu tenho um chamado muito grande com você na palavra. Mas eu não posso liberar você, habilitar você nisso, porque você vai enterrar o seu marido. Meu Deus, mas qual área, pai? Você precisa entregar a sua área financeira para ele. De jeito nenhum vou entregar a área financeira nenhuma. O dinheiro é meu, eu que ganho. Queridos, quando o Espírito Santo vem e revela, sabe qual foi minha postura depois que o Espírito Santo veio? Porque olha só, se você é uma mulher que você anda debaixo da glória de Deus, o que a glória vem? A glória de Deus está sobre nós para te habilitar. Te habilita, só que também te revela. Porque quando Adão caiu, ele pecou e ele se deu conta que ele estava nu. E aquilo trouxe o que? Vergonha diante da presença do Criador. Aí ele se deu a consciência, ele teve a consciência que ele estava nu. Aí o pai vai na frente dele, ele, olha, começa a debater para ele que estava nu. E o pai fala assim para ele, quem falou para você que você estava nu? Porque o pecado revelou isso sobre ele. Então qual foi a minha postura quando ele falou assim, eu me dei conta, eu falei, Deus, eu estou numa posição contrária àquilo que o Senhor estabeleceu como governo. Mas pai, eu não consigo entregar. Eu vou ter que pedir R$1 para ele. Se eu quiser comprar uma bala, eu vou ter que pedir para ele. Eu vou ter que me submeter à vontade dele, à carteira dele. Você falou, não chamei você para ser cabeça. Chamei ele, filha. Quando você entrar debaixo, eu te dou a autoridade que você precisa para você pregar, para você ensinar mulheres. Você vai habilitar aquilo que você vive. As suas marcas é que habilitam pessoas. Querido, eu fiquei ensaiando, porque ele já tinha falado comigo algumas vezes, e eu relutei, não queria aquilo. Eu falei, não. Aí, olha só. Eu falei, Espírito Santo, então me ajuda a entrar debaixo do governo nessa área. Eu fiquei ensaiando uma semana, 2, na terceira o Espírito Santo falou assim, no culto de domingo de manhã, eu vou preparar o coração dele e você vai falar hoje. Fale com ele hoje. Rasgue o seu coração para ele, que você está numa posição de desobediência à minha palavra, que você se humilha, você pede perdão e você entra debaixo do governo dele. Queridos, fomos para casa no domingo depois do culto e aquele ensaio, né? Sentamos para almoçar e eu angustiada. E ele, o que você tem? Nada não. À tarde fomos estudar a Bíblia, aquele negócio, sabe aquele osso engasgado aqui na garganta? Eu, Jesus, como que eu falo? Põe a palavra na minha boca. Aí comecei a manipular ali. A gente é bom de manipular, de pegar a Agar e pôr num lugar que não é dela, né? Desculpa de Agar, né? Então, eu queria falar com você um negócio, tal. O Espírito Santo na hora falou assim, não rodeia nem maqueia não. Fala a verdade.
Rasgue seu coração. Você está se sentindo nua porque você tem a revelação da condição do seu pecado. Por isso que você está se sentindo nua. Porque quem caminha debaixo da glória, querido, quando peca, ela se sente nua na presença de Deus. Porque Ele não criou você para andar debaixo de pecado e nem domínio das trevas. Ele não te criou para isso. Eu tinha vergonha por causa do meu pecado, a minha nudez ali. Aí eu falei, tá bom, Senhor, eu me rendo. Aí eu falei, olha, Léo, é o seguinte, o Espírito Santo falou que eu estou em pecado com você. Aí ele, tipo, meu Deus, o que essa mulher tem? Eu falei, estou em pecado porque Ele falou para me dar o governo das minhas finanças para você, me submeter, entregar todo o governo do dinheiro nas suas mãos. Ele, tá vendo? Eu não falei? Eu já tinha falado isso há muitos anos com você, mas o Espírito Santo tem que te convencer. Aí eu pensei, tá vendo, Espírito Santo? Era por isso que eu não queria falar. Olha aí, agora vão me usar até de chacota. Vai dar exemplo no púlpito. Eu, Senhor, não, eu quero que você mesmo que fale. Não vai ser Ele que vai falar, vai ser você, para você trazer cura para outras mulheres. Você vai levar mulheres a um alinhamento de posicionamento. Mulheres onde a casa está desalinhada, desgovernada por coisas simples do dia a dia. Parece simples, mas quando o mundo espiritual te vê, queridos, vê a marca da nossa insubmissão. Ela não anda debaixo de submissão, ela não tem autoridade. Eu posso tocar nela, eu posso tocar nas finanças dela, eu posso tocar em... Queridos, quando eu alinhei, falei, Deus, é isso que eu mereço mesmo, que eu sou desobediente. Quando eu alinhei, entreguei, aí demorou uns 2 dias depois, me vem ele lá do escritório, falou assim, Mônica do céu. Eu falei, o quê? Recebi um milagre aí de uma oferta, mulher, nunca que eu recebi na vida. Aí eu, é? Aí o Espírito Santo na hora falou assim, essa oferta que ele recebeu, foi porque você se alinhou. Você entregou para ele o governo da sua casa e das suas finanças, do seu casamento, e a partir de hoje eu vou começar a prosperar ele. Queridos, um posicionamento é tudo. Olha aqui, Deus vem alinhando o quê? O DNA, a identidade de Sara. No capítulo 17, disse também Deus a Abraão, a Sarai. Por que ele vai a Abraão? Eu falei, Deus, por que você não foi logo em Sarai, em Sara? Não, porque eu trato com cabeça. A responsabilidade de liberar a identidade é do cabeça. Mas se você não deixa o cabeça te gerar, você sempre está no comando. Foi isso. E olha só. E diz a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Mulher, eu estou te dando um novo posicionamento em mim agora. O que eu vejo? 1 Pedro 3, quando Pedro vai estabelecer ali as responsabilidades de marido e mulher. Quem que Pedro vai primeiro? Para a mulher. Tu sabia disso, pastora? Em Efésios 5, quando fala do poder da submissão e Deus vem liberar para a mulher, Deus fala para a mulher. Por quê? Porque toda vez que a casa precisa de um alinhamento de Deus, Deus vai à mulher. Porque uma mulher alinhada alinha uma casa. Uma mulher alinhada debaixo da submissão de Deus e do seu marido vai gerar bênção sem medidas. Pedro liberando isso. Só quer ver, queridos? Eu até anotei para mostrar para vocês que é muito profundo. 1 Pedro 3,6 fala, como fazia Saras, que obedeceu a Abraão. Deus tirou ela da condição de tomar a posição de Abraão. Ele pegou Abraão, jogou naquela situação e falou assim, vem aqui, agora você vai coabitar com ela, faz do meu jeito, eu preciso arrumar isso aqui. E resolveu a situação. Parece que eu estou falando para outra mulher aqui. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Olha a submissão, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo a perturbação alguma.
Em Efésios também 5:21, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Sarai mudou o DNA, a identidade dela, mudou as posturas. Porque quando eu recebo, a glória vem para me receber, para me habilitar, eu mudo o meu posicionamento. Deus precisa tirar de dentro de nós as Sarais. Deus precisa desabilitar Sarai, mas Ele só vai desabilitar quando eu for para Ele. Quando eu viver a minha identidade que Ele fez, eu para viver. Esse era o posicionamento. Quando Adão errou, queridos, Eva foi quem manipulou a história. Mas o cabeça da igreja foi lá tomar conta do cabeça do Éden. Forte. Ele podia falar: ô minha filha, por que tu não foi uma mulher usada? Olha o que tu fez com teu marido, envergonhou teu marido. Mas o dono da igreja, o cabeça, foi lá pedir conta para ele. Você observou as responsabilidades de posicionamentos, irmãs? E é por amor. Sabe por quê? Porque quando a igreja do Senhor, quando nós como igreja recebemos do Senhor alguma direção, a gente se submete por amor. Não é por medo, não é por coação, é por amor. Com o nosso marido é a mesma coisa, é por amor. Sabe por quê? Porque Ele, o dono da igreja, nos amou primeiro. O dono. A igreja tem dono. A mulher tem dono. Quando você lê o nome de uma mulher na Bíblia, você pensa, troca o nome da mulher e coloca igreja. Sarai era uma tipologia de uma igreja desalinhada com a presença de Deus e com o governo de Deus. E aí, o dono dela precisou alinhar ela. O dono se alinhou para alinhar ela. Então nós vamos orar pedindo uma direção de Deus nessa noite de alinhamento. Eu não sei quais são, mas o Espírito Santo vai gerar entendimento no seu coração. Pode ser que seja uma coisa tão simples. Tem pessoas pensando assim: Senhor, isso é tão bobo. Senhor, isso é tão bobo, Senhor. Queridos, a gente só pode ensinar. Deus pode nos habilitar quando a gente já venceu as nossas Agar. E sabe o que aconteceu com Agar? 2 vezes ela foge da presença da sua senhora. Ela fugiu. Havia um processo com Sarai, mas havia também um processo com Agar. Porque Deus está tratando com as duas partes do processo. Sabe o que aconteceu? O anjo do Senhor ali aparece para Agar e fala: Agar, serva de Sara, volta para tua senhora e humilha-te. A pessoa sem identidade, querido, não vence o processo. Ela foge do processo. O anjo fala: volta e humilha debaixo da mão dela lá. Você vai ter que voltar. E olha, a melhor coisa que tem, não importa quantas vezes for necessário você voltar e fazer o caminho de volta, mas escolha fazer o caminho de volta. O anjo teve que aparecer para ela 2 vezes. A primeira, quando o anjo fala que ela estava grávida. Volta lá e revela sobre ela, sabe o quê? Identidade. Lá na frente, faz ela voltar de novo. Talvez você já errou várias vezes tirando a autoridade do seu marido, mas ainda há tempo de você voltar. Há tempo. Há tempo de você voltar ao caminho, vencer o processo e reconhecer. Porque ela reconheceu. E ela adorou o Senhor. Tu és o Deus que me vê. Querido, pode ser que o teu pastor não está vendo a forma que você está tratando seu marido, mas Deus te vê. O teu Deus te vê, as coisas que você fala, a autoridade que você toma da mão dele. Hoje mesmo, queridos, o Léo estava lá, né? Aí entrou o Davi lá no quarto. E ele sabe que eu sou a parte mais frágil, então ele vai pedir coisa para mim. Aí ele fala: mamãe, eu posso ficar um pouquinho no celular? E o Léo estava na minha frente. Aí eu falei: claro que pode.
Aí o Léo esperou ele sair. Falou assim, por que você falou isso para ele? Eu falei, porque eu já estou aqui. Ele perguntou para mim, não foi para você? Na hora, sabe quando a pessoa não desce a ficha? Ele falou assim, amor, não tira minha autoridade na frente dele. Ele está indo em você porque ele já te leu e ele sabe que você é a parte mais frágil. E você está tirando a minha posição como pai, como sacerdote para ele. Falei, Senhor, me perdoa, eu não queria fazer isso. Aí ele falou assim, pois é, então não faça de novo. O que eu tive que fazer? Voltar de novo, nós vamos errar. Você vai errar. Mulher menstrua, mulher tem TPM, mulher acorda às vezes virada no giraia. O Léo às vezes fala assim, hoje você acordou virada no giraia. É mesmo, não fala comigo agora não. Porque os nossos temperamentos, a gente precisa ter governo dos nossos temperamentos. Você entrou na frente, vai lá, conserta na hora. Peça perdão. Muitas vezes a gente tem coragem de pedir perdão para milhares de pessoas, mas para quem dorme com você do lado da tua cama, você não tem. Para reconhecer e pedir perdão, que foi difícil para mim. Por que tem que pedir perdão para ele? Ele que devia pedir perdão para mim? Jacó. O Jacó não quer morrer, mas ele tem que morrer. Para nascer Israel, a gente tem que tirar ele do governo e do controle. Precisa nascer uma nova identidade, queridos. A gente precisa ver assim, pensar. O que o Senhor faria no meu lugar? O que o Senhor falaria no meu lugar? Senhor, como o Senhor comportaria? Porque aí, querido, a gente vai dando espaço para o Espírito Santo. E a gente vai deixando o Espírito Santo matar a nossa natureza pecadora, dominadora. Mas você me habilitou, me mandou. Não, confortável, né? Eu faço e você fica aí. Não. Espírito Santo começa a gerar as coisas no seu joelho. Meu marido gerei no joelho. Gera ele. Profetiza sobre ele. Libera palavras de bênção sobre ele. A primeira profeta que tem na sua casa precisa ser você. Nossa boca tem poder. Quando ele está caído lá, entristecido, você tem responsabilidade diante de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala quando um está fraco, o outro está forte. E é você que é a boca de Deus sobre ele. Se um está fraco, qual que é o papel do outro? Levantar. Tem mulher que castra, fala assim, é isso mesmo. Toda hora você faz isso. Você não presta. Você está desempregado. Gente, aí você enterra, em vez de você trazer ele para cima, queridos. Uma esposa fala muito do seu marido, sabia? Quando você vê um marido fluindo, frutificando, fluindo, você pode olhar a esposa. É uma esposa que ora, é uma esposa que gerou ele. É uma mulher que libera palavras de incentivo, de esperança, de perseverança sobre a pessoa. Sabe por quê? Porque Deus nos gerou para isso. Por isso que Ele nos deu o ventre natural. Porque nós temos esse poder de gerar. Tanto para a morte como para a vida. Agora, o que você vai gerar? Eu me lembro que a minha mãe, eu nem crente era, chegava drogada em casa. De madrugada, ela entrava, porque o meu quarto era do lado do dela, então ela ouvia tudo. Até eu dormir, ela não chegava. E ela era crente da Assembleia de Deus. Não, da Quadrangular. Eu me lembro, eu quase dormindo, ela botava a mão na minha cabeça e falava assim, tu és uma pastora, mulher de Deus, mulher ungida. Que isso, mãe? Ficou doida? Surtou? Depois de 14 anos, 15 anos, ela colheu aquelas palavras. Aqui, ser humano, foi gerado. Você tem esse poder em Deus de gerar o sobrenatural dentro da sua casa. Outra coisa, a sua casa precisa ser um lugar onde o seu marido tem prazer de voltar. Sabia? Tem marido que foge, querido, para não ir para casa. Fica enterrado dentro da igreja 24 horas, porque quando volta é um inferno dentro de casa. É uma mulher rixosa, toda hora lá, infernizando a vida do marido. Então, quando ele volta para casa, ele precisa gostar de estar lá. É o termômetro de Deus. Se a tua casa é um lugar habitável pela presença de Deus,
seu marido provavelmente vai amar estar lá naquele ambiente. É a mulher de Provérbios que acordava cedo, gerenciava, cuidava, trabalhava, ensinava, e ainda era comerciante. Mulher sábia. É os padrões de Deus para nós. Parece algo inalcançável, mas é os padrões de Deus para nós mulheres. E a gente precisa alcançar através da identidade do Cordeiro sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você. Não sinta vergonha, que a glória vem para nos trazer a nossa condição e falar: Espírito Santo, me ajuda. Quase todo dia eu tenho que pedir perdão, eu tenho que voltar ao processo, fazer o mesmo caminho que Agar. Oh Deus, perdoa. Isso é cura, queridos. E você vai crescendo, Sabe por quê? Porque você está vencendo através do Espírito Santo. Ele está te dando graça para você se vencer. O nosso maior inimigo, meu marido sempre fala isso para mim: Mônica, o nosso maior inimigo somos nós. Não é o diabo, é a nossa alma e a nossa vontade. Então a gente precisa subjugar ele. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor, Pai. Quero agradecer ao Senhor por essa atmosfera do Espírito Santo. Que o Senhor vem, Pai, não é para nos acusar. O Senhor não vem, Pai, não é para nos matar. O Senhor não vem, Senhor, não é para nos envergonhar, Senhor. O Senhor vem para nos curar, nos levantar, nos habilitar, Senhor. Pai, nós abrimos mão nessa hora de todo o espírito de Sarai. Todo o governo de Sarai, Deus, arranca de nós, Espírito Santo, todo domínio, toda independência, toda manipulação. Oh Espírito Santo, nos ajuda a vencer a nossa carne, Senhor, para que nós possamos parecer mais com o Senhor. Nós queremos parecer mais com o Senhor. Gera em nós, ó Deus, a Sara, mãe de nações, e reis procederão de ti, diz o Senhor. Há uma realeza de Deus, ó Pai. Nós queremos andar debaixo do teu governo, debaixo da tua realeza, Pai. Oh Espírito Santo, habilita-nos a receber essa identidade. Sarai precisou escolher receber essa identidade, Pai. Quero orar pelos maridos, Deus, que eles sejam posicionados, alinhados, Deus. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, gera, Senhor, gera, nós queremos entregar, Deus. Nós queremos entregar, Pai. Nós queremos entregar e nós queremos te pedir o governo, Pai. Nos ensina, Pai, a pedir perdão. Nos ensina a nos humilharmos, Deus. Nos ensina, toque em nós. Oh, Espírito Santo, toque em nós. Toque em nós, Espírito Santo. Fortalece os joelhos cansados, Deus. Fortalece joelhos cansados nessa hora. Oh Senhor, quero convidar você a receber um toque do Senhor para caminhar. Você que quer entregar o controle, eu quero convidar você para receber graça do Senhor aqui. Eu quero orar com você aqui na frente, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, queremos entregar, Deus, nós queremos entregar, quantas vezes for necessário, nós queremos entregar. Oh Espírito Santo de Deus, tira o nosso controle, Deus, tira a nossa autossuficiência, tira o nosso domínio, tira o governo, Senhor. Pedimos perdão, Espírito Santo. Oh Espírito Santo, pedimos perdão. Levanta
Levanta as Saras no nosso meio, Espírito Santo. Levanta. Levanta.